Posso? Pronto. Boa noite a todos. Mais uma vez a gente está reunido aqui. Espera aí só um pouquinho, deixa eu só. É muita coisa para fazer ao mesmo tempo, gente. Tem que comandar o. Bom, boa noite a todos que estão em casa, boa noite a todos que estão aqui. Todos que a gente consegue ver, os encarnados e os desencarnados também, nossos bons amigos espirituais. Então, agora nesse momento, a gente se recolhe um pouquinho, entra em contato com o nosso eu superior. Nesse momento, com muita gratidão por estarmos aqui todos juntos, nós pedimos ao plano superior, todos os nossos bons amigos espirituais, Deus, Pai, Mãe, Mestre Jesus, Divina Mãe Maria, abençoe os nossos trabalhos de hoje, que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, em presença e vibração, possam receber todas as bênçãos. Agradecemos por todas as benesses que nos são concedidas. Que seja mais uma noite de paz e uma excelente dormida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-nos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, então, nós teremos a apresentação do estudo que foi feita pelo Nicolau. Seja uma boa noite. Você quer o perguntar ou já foi? Não, Não? boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos falar então sobre direito hoje. Temos alguns advogados presentes. O doutor Elise está escondidinho ali, ó. O doutor Rodrigo, vamos lá, o doutor Nivaldo. Os doutores da lei. Tem os doutores aqui na frente. Mas eles são doutores de verdade, né? Vale revelar o número da minha OAB. O pessoal vai saber da minha idade. É uma OAB nova, tirou outro dia. Mas então, né, a gente na faculdade de Direito, eu também fiz faculdade de Direito, a gente fica 5 anos estudando os códigos, né? E, e Allan Kardec, de uma maneira muito pedagógica, como professor que ele era, ele procurou, num dos livros da codificação espírita, um livro que se chama O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, esse é o nome inteiro do livro, né? Ele, num determinado trecho, ele colocou, tem até aí o índice, Franzinha. Deixa eu colocar para Depois a gente Então, ele pedagogicamente estabeleceu um código penal da vida futura. E ele colocou esse nome, curiosamente, para nos provocar, para nos chamar a nossa atenção, né? Na verdade, deixa eu ver a hora que a Fran conseguir colocar lá. aqui, ó. Na verdade, vocês vão ver ali, ó, pessoal de casa também, é o PDF. Não, esse aqui, né? Não, esse é a imagem. Esse é o PDF ou a imagem? As leis morais, é o índice. Não é as leis morais, é o PDF. Mas tá bom, eu falo. Não, tudo bem. Não tem problema. Boa noite, bem-vindo, bem-vindo, querido. É esse Pode aqui, ficar à é o vontade, PDF. pode sentar-se. Aí, olha, o índice, olha só. Tá pequenininho. Não Eu sei vou se... aumentar, não, eu fiz Aí, aumento. aumenta mais. Então, esse é o índice desse livro, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Aí, vai baixando, por favor. Opa, passou, volta um pouquinho, ó. Aqui, ó, as penas futuras segundo o Espiritismo. E o último subtítulo desse capítulo é aqui, ó. Passou. O Código Penal da Vida Futura. E é esse que está copiado aqui para vocês, tá? Mas descendo um pouquinho mais, vamos descer um pouquinho mais. Ali, ó, exemplos. O que Kardec fez? Um bom pesquisador, que sempre foi cientificamente. Ele
reuniu inúmeras manifestações de pessoas desencarnadas. Inúmeras. Centenas. Aqui tem alguns exemplos, né? Onde ele divide aqui espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, isso são espíritos terrestres, por só algumas amostras que ele coloca. Mas ele conversou com centenas, ele não, ele reuniu centenas de comunicações de espíritos. Como sempre, a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, que não vem da cabeça de ninguém aqui encarnado. Ela vem de Jesus e vem do que se observou na prática com pessoas desencarnadas. E dessa observação com as pessoas desencarnadas e das orientações que vieram dos protetores, ele compilou e fez esse livro, que é um dos 5 livros básicos da doutrina espírita, que ele denominou de, curiosamente, o céu e o inferno, porque é o que fica sempre na nossa cabeça, né? Eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Né? E nesse livro, onde ele retrata tantos exemplos, ele também apresenta um trechinho, que é esse que está com vocês, que ele chamou de Código Penal da Vida Futura, onde, na verdade, ele faz um resumo de todas essas comunicações, de todas essas constatações que ele teve durante muitos anos de averiguações e de pesquisas. Tá? Muito bem. Tem uma diferença entre esse Código Penal da Vida Futura e o nosso Código Penal? Tem muitas. Mas tem uma bem interessante. Vamos ver se os meus colegas causídicos aqui lembram do artigo 59 do Código Penal. Olha só onde eu fui buscar isso. Tamanho do código. O artigo 59 fala da fixação das penas. Então, ele diz assim, que o juiz, atendendo à culpabilidade, atendendo aos antecedentes do criminoso, ele, além de conduta, de circunstâncias agravantes ou atenuantes, ele estabelecerá a pena conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção. Reprovação e prevenção. Esse é o nosso Código Penal do Brasil. Então, as penas, que, de acordo com o que está escrito na lei, na prática, inclusive, é um pouco pior, elas se baseiam numa intimidação. Elas são destinadas a reprovar e, pela intimidação, prevenir. E essa cultura está em nós ainda, até hoje. Tanto é que os nossos congressistas, sem criticá-los, mas muitas vezes eles falam, não, olha, tal crime está acontecendo porque a pena é muito branda. Tem que aumentar a pena para evitar esse crime. O Código Penal da Vida Futura é totalmente diferente. É totalmente diferente, porque o Código Penal da Vida Futura não visa reprovar, não visa intimidar, ele visa corrigir. O único objetivo de Deus, que criou as suas leis, e esse Código Penal da Vida Futura está seguindo as leis de Deus, o único objetivo de Deus é o nosso progresso, é o nosso desenvolvimento. Nós que somos filhos de Deus, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e que viemos lá, ainda não como espírito, como uma força inteligente,
que foi aos pouquinhos se desenvolvendo mais e mais, até que começou a exercer a sua vontade, começou a reencarnar no reino animal, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Esse, esse espírito que Deus criou, que começou lá no princípio inteligente, é o que Deus quer que progrida. Então, quando Kardec faz esse compilado que está aqui, que eu trouxe, porque a minha ideia é, em novembro, continuar esse estudo, continuar essa leitura, esse comentário, e aí vocês já tendo conhecimento do texto, poderão, inclusive, trocarmos mais ideias aqui. Hoje, acho que a maioria está tomando conhecimento pela primeira vez, tomando contato pela primeira vez com esse texto, né? Então, já em novembro, a gente vai poder trabalhar um pouquinho mais, e isso demanda, eu acho que várias reuniões. Se na faculdade a gente estuda 5 anos um Código Penal, eu não vou ficar 5 anos aqui, né? Mas algumas reuniões, elas são necessárias para a gente ter a nossa fé raciocinada sobre como é que funcionam as coisas, né? Mas antes, gente, antes, agora eu vou pedir aquela outra imagem, Fran. Antes da gente começar a ler a primeira questão, primeiro apontamento aí, esse material, inclusive, depois eu passo no grupo também, porque ele está com destaques que eu fui fazendo conforme ia lendo e tal, né? É, Agora é aquele outro ali, né? isso, agora é a foto. Essa aqui. Eu pedi para a Fran, Isso. compartilhar uma foto do Essa. Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, no título terceiro, ele tem a relação das chamadas leis naturais ou leis morais, que são leis de Deus. Então tem lá, olha, lei de adoração, lei do trabalho, lei de, reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso. O Código Penal da Vida Futura, ele visa também implementar essa lei maior de Deus, que é a lei do progresso. Porque todos nós fomos criados para progredir. Todos. Todos os seres progridem. Ah, mas hoje tem sessão de atendimento aos irmãos perdidos na ignorância, que em muitos lugares chamam de... Deus obsessor. E como chamam os irmãos? Obsessores, né? Eu não acho um nome muito adequado, mas explica um pouquinho a relação que muitas vezes existe entre uma pessoa e outra pessoa, às vezes desencarnada e encarnada, como acontece muitas vezes hoje, né? Ou encarnada e desencarnada, ou encarnada e encarnada, uma relação de controle, uma relação de influenciação, de forçação, né? Esse irmão mais obstinado nessa obsessão, ele também vai progredir. Ele também está na lei do progresso. E assim continuam as leis naturais ou morais, lei de igualdade, lei de liberdade, e aí eu destaquei uma que são três. Lei de justiça, vírgula, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Eu estou querendo chamar a atenção para quê? Só é possível a gente começar a discutir, a estudar esse tema do Código Penal da Vida Futura, se nós lermos o que está escrito aqui com base nesse atributo de Deus. Deus é soberanamente justo, soberanamente bom. E ele mesmo cria uma lei que é uma lei que serve para a justiça e que, ao mesmo tempo, é uma lei que serve para a aplicação do amor e que serve para a caridade. É como se
vamos pegar aqui a dona dos bolos. Quem que é a dona dos bolos aqui? A Darcy. Dona Darcy? Hoje a senhora fez bolo de quê? Com canela? Maçã com canela. Então tá. Agora que o bolo está pronto, a gente consegue separar a canela ali da maçã? Não. Assim é a lei de justiça, amor e caridade. É como se fosse batido tudo junto. Então não se separa mais de Deus o que é justiça e o que é amor. A gente costuma falar na misericórdia de Deus. Por quê? Porque ela está junto com a lei de justiça, amor e caridade. É como o bolo da dona Darcy. É como o bolinho de chuva da dona Darcy. A Alexandre já ficou feliz aí com o bolinho de chuva. Só de lembrar, né? Então, a gente tem que entender, estudarmos essas afirmações que estão aqui nesse Código Penal, sempre sob essa ótica, a ótica da lei do progresso e a ótica da lei, tudo junto, o bolo da dona Darcy. Justiça, amor e caridade. Ou caridade, amor e justiça. Ou amor, justiça e caridade. Justiça, caridade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não dá para se imaginar um Deus justo sem se imaginar um Deus amoroso. Não dá para se imaginar um Deus amoroso sem se imaginar um Deus justo. E aí eu quero começar aqui, vamos pegar aqui o primeiro item aqui. Vamos lá. Então, aqui não saiu muito as marcas, né? Saiu mais ou menos. Eu vou ter que pegar aqui o meu tablet aqui, que aqui eu estou com as marcas aqui. Peraí. Vamos lá. Oh, ops. Vamos começar aqui. Eu deixo tudo marcadinho assim. Eu vou passar vou passar no grupo do centro. Acho que todos estão, né? Eu vou passar esse PDF aqui, tá? Então, o primeiro destaque que eu faço aqui, olha, o Espiritismo não vem, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, é deduzida da observação dos fatos e pode resumir em seguintes pontos. E aí, Kardec discorre para nós, vamos lá, discorre para a gente 32 pontos. Aliás, melhor, desculpa, 33 pontos. E no último, ele conclui como? Mas já vai para o último? Sim, para a gente lembrar do que ilumina a gente isso tudo. No último, ele diz, o 33, apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses três princípios. Um, o sofrimento é inerente à imperfeição. Na última página. Só virar aqui a página. Show? Só virar. Então, o sofrimento está dentro desse quadradinho que está aí. Sofrimento é inerente à imperfeição. 2, toda imperfeição, assim como toda falta que dela resulta, traz consigo o próprio castigo em suas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a doença decorre dos excessos e o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. 3, como todo homem
pode libertar-se das imperfeições, desde que o queira, pode igualmente anular os males consequentes da imperfeição e assegurar a sua felicidade futura. Ele arremata falando uma frase que encerra o ensinamento de Jesus. Jesus, lá em João, no Apocalipse, ou em Mateus também, no Sermão Profético, ele fala que ele virá e analisará cada um segundo suas obras, que a cada um será dado segundo o seu trabalho. E Kardec arremata aqui dizendo, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. O que a gente mais encontra hoje com os nossos irmãos desencarnados que vêm se comunicar com a gente aqui no centro? Sofrimento. Sofrimento. Dos mais diversos tipos de sofrimento. Sofrimento por mágoas, sofrimento por desilusões, sofrimento por abusos, sofrimento por rancores, sofrimento por ignorância das mais diversas. Tanto é que o nosso mentor aqui da casa, o irmão Heitor, sempre os chama de amigos perdidos na ignorância. Então, não tem como nós ignorarmos que existe um sofrimento. Não tem como nós ignorarmos isso. E se nós olharmos também a nossa vida, quem daqui hoje teve um dia com zero problema? Não, peraí, um de cada vez. Peraí, não precisa levantar tanta gente. Zero problemas, ninguém, zero, só alegria. Nós temos inúmeros problemas. E muitas vezes esses problemas nos causam sofrimentos. Qual é a conclusão aqui que Kardec chegou? Que nós esperamos chegar também, depois que a gente cumprir o estudo desses itens todos. Que está na nossa mão tanto a causa desses problemas, quanto a solução desses problemas. E agora a gente volta lá no começo. Estou fazendo vocês mexerem, estou fazendo igual o padre, né? Senta, levanta para não dormir na missa. Eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Então a gente volta lá para a primeira afirmação de Kardec aqui. Então ele diz assim: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Está novamente repetindo aquilo que nós vimos lá no final. Está falando do que nós encontramos hoje na sessão de desobsessão. E ele continua, no segundo aqui. A felicidade perfeita é própria, é inerente à perfeição, isto é, à completa depuração do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é fonte de gozo e de atenuação de sofrimento. Pessoal, a gente sabe que todos nós temos dificuldades, temos problemas, né? Mas
será que existe um meio de nós resolvermos esses problemas? Porque até agora está muito vago para mim isso aqui. Está muito teórico, né? Como é que funciona? Como é que eu faço? Por exemplo, se eu andei mal aqui com o Rodrigão, como é que eu faço para eliminar esse problema? Aonde fica? Onde fica esse problema? A Fran sempre comenta que ela faz uma comparação que a nossa vida aqui na Terra, desde quando a gente nasce, ela vem como se fosse de um software Mega Blaster Super Hiper. Mais ou menos isso? Porque é tudo tão concatenado, né? Eu não encontro o Rodrigo por acaso, eu não encontro vocês por acaso, vocês não nasceram num lar por acaso e tal. Será que isso tem a ver com essa situação aqui de depuração e de resolução? Então agora eu vou pedir para vocês pularem, igual o padre aí de novo, né? Pularem, irem lá para o item 16. Uma coisa. Nada é por acaso, né? Hoje, como eu disse, né, não é muito comum eu compartilhar coisas no grupo, mas eu compartilhei uma palestra em que fala sobre perseverança, sofrimento. Entende? Vocês assistiram essa palestra. Sofrimento. E aí você vem trazendo todas essas E informações. eu quero comentar um pouquinho desse item 16 e já ir encerrando para a gente ir para os nossos trabalhos da noite. Hoje tem um relógio aqui, ó. Eu não posso errar com o tempo. Tá? É porque foi você que instalou. Eu estou sendo vítima do meu próprio relógio. Caiu na sua própria armadilha. Pois é, pois é. Eu estou sofrendo a consequência dos meus atos aqui. É isso aí, é isso aí. Olha só o que está na 16. O arrependimento. Eu gostaria muito que as pessoas desencarnadas prestassem muita atenção nisso que eu estou falando. Tem várias aqui. Olha só, gente. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Mas não é suficiente. Serão necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços aqui no sentido de vestígios, no sentido de marcas, no sentido de registros. Eu fui olhar a tradução, o original francês para ver, conferir as traduções e tudo, né? Traços fica muito vago, mas se a gente trocar a palavra traços por marcas, por registros, fica bem claro, né? Que são as três condições necessárias para apagar as marcas, os registros de uma falta e de suas consequências. Então eu queria parar aqui, gente, e pensar junto com vocês. O que seria esse arrependimento? O que a gente poderia falar para um irmão desencarnado que está sofrendo sobre o arrependimento? O que vocês acham? Elise, o que você acha? Rodrigo? Conscientização que fez uma coisa errada e se arrepender. Conscientização que fez uma coisa errada. Gostei. O que mais a gente podia falar? Gil? Eu costumo sempre falar que a gente nunca sabe o panorama geral, né? A gente conhece sempre uma fatia do que aconteceu. Então, o arrepender-se às vezes pode ser sim, eu querer me arrepender porque eu me dei conta que eu não faço mais, eu não sou mais a mesma pessoa que fez aquilo antes, mas o dizer para outra pessoa, quando eu falo para outra pessoa se arrepender, eu costumo dizer assim, olha, uma parte da história que você fez. Pois é. Ale?
Você sabe, Nicole, eu gosto de uma frase que, assim, matemática, né? Se a gente pega mais com mais é mais, menos com menos é menos, né? Agora, na vida é diferente, né? Dois erros não fazem um acerto. Então, assim, se a pessoa agir errado com você, isso é da natureza dela. Você agir errado também, diz, diz como é a nossa natureza, né? Então, assim, é a gente entender que, independente de como a pessoa agiu, a gente tem que ser, a gente tem que ser coerente com os nossos valores. Então, o jeito como a gente age diz muito daquilo que a gente é. Né? É isso. Maravilha, maravilha. Gente, olha, essa frase aqui, ó. Essa frase que fala das três condições aí. Quem que pode ler? Pausa. Novamente, por favor. Brasinha, pode ler? Já estou acabando. Peraí que tá. Congelou aqui ainda. O chefe me olha aqui, eu já fico tremendo aqui, ó. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar as marcas, os traços, os registros de uma falta e suas consequências. Uma falta e suas consequências trazem marcas, registros em quem? Em quem sofreu ou em quem fez? Essa frase aqui está se referindo a traços, vestígios, marcas, registros existentes em quem? Quem cometeu. Em quem foi, Né? Principalmente em quem cometeu. o que a gente fala sempre, e a nossa preocupação sempre, quando a gente vai conversar com um irmão que se manifesta aqui por intermédio de um médium, como ele está. Porque ele sempre vem aqui preocupado com o outro que fez uma situação que ele não aprovou. Mas e como ele está? Como você está, meu irmão? Como você está? Porque é em você que ficam essas marcas. E a Elise falou muito bem. Quando você começa a se conscientizar que está em você a infelicidade causada por você, começa o arrependimento. O arrependimento nada mais é do que esse olhar que a gente tem. O olhar que a gente tem para nós mesmos de ver, poxa, mas como é que eu estou? Ah, fulano foi lá, ah, por exemplo, né? Fulano no meu trabalho, a minha profissão, me descartou, me desrespeitou, não me compreendeu. Eu fui operar e não tinha material nenhum, era uma bagunça, e o paciente não me entendeu, ou o cliente não me entendeu, ou o paciente psicoterapeuta acusou o psicoterapeuta de que ele só fica fazendo e ele faz na hora certa. Esse sentimento, ele não fica no outro, no terapeuta, no médico, no advogado. Ele fica em quem fez. Então a gente fala para o nosso irmão, como você está? É de você que tem que ser tirada essa marca. E as marcas ficam, e ficam muitas vezes de uma maneira surpreendente, ficam no corpo espiritual, marcado no corpo espiritual. Quantos relatos tem de André Luiz, de manchas, de determinadas deformações que ficam nos corpos espirituais das pessoas que praticaram alguns abusos, como abortos, como outras coisas. E a gente vê muitas vezes no irmão que se comunica marcas, e nós mesmos também carregamos muitas vezes essas marcas. Então eu quero encerrar falando aquilo que eu falei quando a gente mostrou aqui, lá o livro dos Espíritos e as leis morais. Aí vem a misericórdia de Deus. Não há ninguém que cometeu uma falta, nem nós mesmos, que precisamos do perdão de Deus.
Porque Ele nos entende. Ele está por nós. E basta o primeiro movimento da gente para nós já começarmos a sentir um alívio, a sentir que a consequência daquela falta passa a ser menor. Hoje mesmo, eu ia participar de uma audiência rapidinho. E eu estava muito preocupado com várias situações que envolviam essa audiência. Era uma audiência em que o interessado na causa era eu mesmo. É difícil, né? Então, eu tinha até contratado um outro advogado para me representar. E, e durante a audiência, eu vi, assim, o advogado da parte contrária, que estava lá como um acusador, como um adversário, olhar para mim, amenizar, e eu comecei a falar, meu Deus do céu, isso parece um milagre. Sim, gente. Os milagres vêm todos os dias, a todas as horas, em todos os momentos para nós. Basta nós darmos o primeiro passo. Então, eu só vou ler para vocês uma mensagem do Emmanuel, e eu queria combinar de nós retomarmos esses estudos nas próximas sessões que eu puder falar com vocês aqui, tá? Esse livro, ele não está aqui na nossa biblioteca, ele está aqui nesse compêndio grandão que a gente tem aqui do Kardec, né? Opa, né? É um livro sensacional, é um livro, assim... Isso aqui não é Bíblia. Na verdade, é a compilação dos Pentateuco. 5 livros. Então, mas é um livro, assim, que... Esse livro, O Céu e o Inferno, ele traz reflexões profundas para a gente, profundas demais. Então, eu encerro então, essa mensagenzinha e já passo para o Adriano fazer a prece final. Emmanuel, no livro Assim Vencerás, ele tem uma lição que se chama Burilamento. E ele passa para a gente as seguintes palavras. Se a aprovação te busca, não desanimes. Segue. Ninguém te extrai o dom de renovar a vida. Todos vivem na Terra com missões e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que e para que sofres. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue. Confia em Deus. Deus te orientará. Temos com essa lição. Adrianão, por favor. Vamos fechar os nossos olhos. Ó Senhor, bom Deus, ilumina a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, todos os nossos mentores espirituais, os que já se prepararam para o trabalho de hoje. Que possamos também servirmos todos nós de instrumento de atuação para auxiliarmos esses nossos queridos amigos perdidos na ignorância. Ilumina, Senhor, não só a nossa mente, mas o nosso coração e a nossa alma. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Boa noite a todos. Que seja uma semana de paz. A todos, um grande abraço em cada um.
Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Agora a gente faz o